Boa noite. Boa noite. O Supremo vai discutir amanhã uma ação que pode levar à libertação de Lula, mas o partido que encaminhou a proposta quer desistir. O relator é o ministro Marco Aurélio. Bloqueados quase 30 milhões de reais de Lula do Instituto e da empresa de palestras dele. A decisão da Justiça visa garantir o pagamento de dívidas de impostos. 9 governadores tentam visitar Lula na prisão, mas Luiza rejeita o pedido. O acesso é liberado só às quartas-feiras e Sérgio Moro descartou conceder privilégios. Daqui a uma semana, o Supremo decide se Aécio Neves vira réu na Lava Jato. O senador tucano é acusado de corrupção de 2 milhões de reais com a JBS Friboi. Polícia Federal busca provas contra o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB. Ele é investigado no Supremo por suspeita de receber dinheiro ilícito para se eleger. Doleiro Funaro entrega documentos que citam propinas da Odebrecht envolvendo Temer. O inquérito apura o pagamento de 10 milhões de reais após um jantar no Palácio do Jaburu. O Jornal da Gazeta está no ar. Mato alto e água da chuva apodrecendo nas piscinas sem uso. Um ambiente perfeito para o mosquito da dengue. O Clube Escola da Vila Alpina, interditado desde 2015 para a construção de uma unidade de centro educacional unificado, o CEL, está abandonado. O antigo Clube Escola da Vila Alpina, na zona leste de São Paulo, foi interditado em 2015 para a construção de um centro educacional unificado. As obras começaram ainda na gestão do ex-prefeito Fernando Haddad, do PT. A expectativa dos moradores era de que o CEL pudesse trazer mais uma importante opção de estudo e lazer para a região da Vila Prudente. Só que até hoje o projeto não foi concluído. Infelizmente, a gente não consegue entrar aqui no antigo Clube Escola. Inclusive tem até um cartaz avisando que a passagem é proibida. Mas aqui de fora, a gente consegue perceber que não há nenhum funcionário trabalhando na obra. Há também restos de material de construção espalhados por aqui. Este CEL, que já deveria estar pronto há pelo menos 6 meses. A placa da Prefeitura de São Paulo informa que as obras deveriam ser concluídas em outubro de 2017, já com 1 ano de atraso. O investimento, quase 40 milhões de reais. O projeto inicial prevê que o CEL atenda 500 crianças de 0 a 5 anos, com creche e escola de educação infantil. E também uma unidade da Universidade Aberta do Brasil, que oferece cursos de graduação e pós-graduação gratuitos. Mas enquanto o prédio não começa a funcionar, o que sobrou do antigo clube permanece abandonado. Estava indo tão bem, parecia que logo ia funcionar, parou de repente aí. Precisava a população se organizar também e pedir a área, né? Pedir o término da obra também. Do alto de um prédio vizinho ao clube dá para ver todo o terreno e as piscinas sem utilização. São 3. Uma delas, a infantil, acumula água suja da chuva. Um criadouro de mosquitos. E olha a incoerência. Aqui, cartazes colocados pela própria prefeitura alertam sobre os perigos da dengue. Por todo o clube, encontramos muito mato. Virou um pesadelo, porque agora ninguém tem nem a piscina, nem as quadras, nem nada, e nem o céu. Ou seja, é um elefante branco que ficou aí. A Prefeitura de São Paulo informou que priorizou a retomada de obras de unidades de educação infantil e que pretende ainda este ano continuar as obras dos CELs que foram começadas na gestão passada, entre eles o da Vila Alpina. A polícia tenta descobrir quem pichou a fachada do Museu Anchieta, que fica no pátio do colégio, no centro antigo paulistano. Por enquanto, só se sabe que foram 3 pessoas, 2 homens e uma mulher. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento da ação, 1h24 da manhã. Eles levaram cerca de 2 minutos para escreverem a frase "Olhai por nós", com tinta vermelha, usando uma bomba de jato. A tinta atingiu também moradores de rua que dormiam no local.
O homem que faz a pichação veste uma blusa com capuz. O outro aparenta usar uma peruca longa. E mais afastada está a mulher que parece gravar tudo com o celular. O pátio do colégio é considerado o marco inicial de São Paulo. É um importante ponto turístico paulistano por ser um complexo religioso da época do descobrimento do Brasil e reduto dos primeiros padres jesuítas. Na cidade de São Paulo, a pichação é considerada vandalismo e crime ambiental, passível de multa e prisão de 3 meses a 1 ano. Na primeira semana como governador, Márcio França, do PSB, mudou parte da equipe de secretários. Ao lado do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, o governador Márcio França visitou uma feira de equipamentos para polícias e corporações privadas que acontece em São Paulo. Eles assinaram um termo de cooperação que permite compartilhar informações da área da segurança pública entre os estados. Hoje em dia, cada vez que quer fazer algum tipo de atividade com outro estado, você tem que fazer um convênio. O pacto permite que as coisas sejam feitas sem convênio, sem a morosidade do convênio. Ontem, no primeiro dia útil como governador, Márcio França esteve em São Vicente, no litoral, cidade onde foi vereador e prefeito 2 vezes. Lá prometeu 2 milhões de reais para obras de pavimentação. Com a renúncia de Alckmin, que vai disputar a presidência da República, França fica no cargo até 31 de dezembro. Quando assumiu na sexta, anunciou mudanças na equipe. Maurício Juvenal assume o planejamento e gestão no lugar de Marcos Monteiro. E Clóvis Vasconcelos substitui Carlos Graeb na comunicação. Mas a expectativa é de que outras alterações no secretariado ocorram aos poucos, para acomodar os partidos que anunciaram apoio à campanha de Márcio França à reeleição. Apesar de filiado ao PSB há 30 anos, França ocupou vários cargos de confiança no Ninho Tucano durante esse período. Mais recentemente, foi secretário de Turismo de Alckmin e escolhido por ele para ser o vice em 2014. Nos últimos tempos, se aproximou de prefeitos e deputados do PSDB que rejeitam o nome do ex-prefeito João Dória, pré-candidato tucano ao governo de São Paulo. Um deles é o líder do governo na Assembleia, o deputado Barros Munhoz, que agora, depois de 15 anos no partido, trocou o PSDB pelo PSB de França. Já o vereador Mário Covas Neto, filho do ex-governador Mário Covas e tio do prefeito Bruno, deixou o PSDB pelo Podemos e é cotado para ser o vice na chapa de Márcio França. A cúpula do partido ameaçou expulsar os infiéis, mas de pouco adiantou. Nomes históricos da legenda ignoraram. O ex-senador José Aníbal já declarou que não vai apoiar Dória. E o ex-governador Alberto Goldmann, desafeto do ex-prefeito, acaba de ganhar um cargo no governo França, para o Conselho da Fundação de Previdência Complementar do Estado. Nem precisava. No ano passado, Goldmann criticou Dória pelas inúmeras viagens pelo país e ao exterior. O então prefeito revidou, chamando Goldmann de improdutivo e fracassado. Operação Tira-Teima, desdobramento da Lava Jato, investiga pessoas ligadas ao presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB. A Polícia Federal fez buscas e apreensões em São Paulo, Goiânia e Fortaleza. A operação foi pedida pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e autorizada pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF. A investigação começou após a delação de Nelson Melo, ex-diretor de Relações Institucionais da Hipermarcas, empresa do setor farmacêutico, e apura pagamentos de vantagens indevidas pelo grupo empresarial a políticos. Entre eles, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB, que teria sido o destinatário de 5 milhões de reais. O repasse ao presidente do Senado teria abastecido a campanha dele ao governo do Ceará em 2014. No Supremo já há um inquérito aberto contra Eunício Oliveira com base na delação do ex-diretor da Hipermarcas. Segundo Nelson Melo, na eleição de 2014 foram pagas despesas de empresas que prestavam serviços à campanha do presidente do Senado por meio de contratos fictícios. De acordo com o delator, esta foi a forma encontrada para disfarçar o pagamento de propina.
Em nota, Eunice Oliveira diz que não foi alvo da operação de hoje nem empresas ou pessoas ligadas a ele. Em resposta aos questionamentos da Procuradoria-Geral da República, o senador também negou qualquer relação pessoal ou financeira com Nelson Melo e também afirmou que não celebrou nenhum contrato com a empresa Hipermarcas. Na delação, Melo disse ainda que repassou mais de 26 milhões de reais para políticos do MDB na campanha eleitoral de 2014 por intermédio do lobista Milton Lira. Entre os citados, os senadores Renan Calheiros, Eduardo Braga e Romero Jucá. Todos negam qualquer irregularidades. O Partido Ecológico Nacional, o PEN, quer tirar da pauta de amanhã do Supremo Tribunal Federal uma liminar que pode livrar o ex-presidente Lula da prisão. O pedido foi apresentado pelo advogado Antônio Carlos de Almeida Castro Cacai, dentro de uma ação do PEN que questiona as prisões em segunda instância. O advogado foi destituído hoje pelo partido. A ação do Partido Ecológico Nacional, que questiona o Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade de prisões de condenados em segunda instância, é de 2016. Amanhã, o ministro Marco Aurélio Mello pode colocar em votação uma liminar que garante a liberdade dos afetados pela regra até que o Supremo decida a questão em definitivo. O pedido de liminar foi feito pelo advogado Antônio de Almeida Castro Cacai, que hoje foi destituído pelo PEN. O presidente do partido, Adilson Barroso, disse que não quer ajudar o ex-presidente Lula, pelo petista ser de esquerda e ele de direita, e acusa o advogado de ter agido sem autorização. O novo advogado do caso, Paulo Fernando Melo, disse que vai apresentar uma petição ao STF para tentar retirar a liminar da pauta. Cacai também entrou com um pedido de liminar em nome do Instituto de Garantias Penais, que reúne advogados. O ministro Alexandre de Moraes disse hoje que o PEN não pode mais desistir da ação e da liminar e que o novo pedido do IGP não tem validade e deverá ser ignorado. Afirmou também que se o relator, Marco Aurélio Mello, colocar a questão em pauta, como já anunciou, cabe à presidente da corte, Carmen Lúcia, decidir se o caso será julgado na hora. Mas, para Alexandre de Moraes, amanhã, o plenário terá outras prioridades. Ele se referiu ao julgamento de 2 pedidos de habeas corpus do ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, e do deputado afastado Paulo Maluf, do PP. Hoje, o juiz Sérgio Moro voltou a defender as prisões em segunda instância. Ele participou de um fórum de debates promovido pela PUC do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. O juiz elogiou especialmente o voto da ministra do Supremo, Rosa Weber, que negou o pedido de habeas corpus preventivo a Lula. Assim como foi na votação do caso do ex-presidente, o voto da ministra na questão da segunda instância será decisivo. Para Moro, o voto de Weber consolidou uma jurisprudência e não muda o sabor do acaso. Esse julgado foi muito importante porque havia uma sombra de possibilidade de mudança e, a meu ver, o Supremo Tribunal Federal aqui merece todos os elogios porque ele reafirmou essa compreensão da presunção de inocência e, com isso, impediu um grande retrocesso e também nos permite, fazendo aqui o elogio, que nós possamos olhar para frente, que nós possamos olhar adiante. Na véspera da sessão que pode rever a prisão de condenados em segunda instância, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, criticou as pessoas que preferem o joio ao trigo. O ministro participou no Rio de Janeiro do 7º Encontro Nacional do Setor de Resseguro. Na palestra, Barroso defendeu o enfrentamento à corrupção e afirmou que há uma reação oligárquica no país para frear as iniciativas de combate à corrupção. Segundo ele, há 2 grupos interessados em acabar com as investigações em curso no Brasil: os que não querem ser punidos pelo que fizeram e os que não querem ficar honestos. Na avaliação do ministro, a sociedade já está conseguindo separar o joio do trigo, mas há uma grande quantidade de gente no mundo político que ainda prefere o joio. Barroso votou na semana passada contra o habeas corpus do ex-presidente Lula. No voto, ele defendeu que os ministros da corte devem levar em conta a opinião pública. A juíza Carolina Moura Lebos, responsável pelo processo de execução penal do ex-presidente Lula, não autorizou visitas de políticos a ele na Polícia Federal de Curitiba. Segundo ela, não há fundamento para flexibilizar o regime geral de visitas à carceragem do prédio.
9 governadores dos estados do Norte e Nordeste, como Flávio Dino, governador do Maranhão pelo PCdoB, e Rui Costa, da Bahia, pelo PT, tentaram visitar Lula na Polícia Federal, mas não tiveram autorização. Eu fiquei surpreso com o fato de não termos conseguido que o presidente Lula tivesse um direito respeitado, assegurado na Lei de Execução Penal, que é o direito à visita. Está no artigo 41, infelizmente, mais uma decisão inexplicável que se considerou que seria uma espécie de privilégio. Outros políticos, como a presidente do Partido dos Trabalhadores, senadora Gleisi Hoffmann, também acompanharam a comitiva. Barrados, eles deixaram uma carta escrita à mão para o ex-presidente, demonstrando solidariedade. Os governadores discursaram para os manifestantes que estão ali nas ruas ao redor da Polícia Federal. Os acessos ao prédio estão bloqueados pela Polícia Militar desde sábado, quando Lula foi preso. Na ficha enviada ontem por Moro à vara responsável pelo processo da execução penal de Lula, o juiz Sérgio Moro disse que, além do recolhimento em sala separada, foi autorizada a disponibilização de um aparelho de televisão para o condenado. Nenhum outro privilégio foi concedido, inclusive sem privilégios quanto a visitações, aplicando-se o regime geral de visitas da carceragem da Polícia Federal, a fim de não inviabilizar o adequado funcionamento da repartição pública. Também não se justificando novos privilégios em relação aos demais condenados. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumani Pinto. Infelizmente, o pessoal do PT e os governadores aliados, os simpatizantes, estão confundindo a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva com uma espécie de festa da uva. Todo mundo vai lá para Curitiba e quer ver o presidente, quer falar com o presidente, quer consolar o presidente. Primeiro eu queria lembrar que daqueles 9 governadores que apareceram aqui na imagem, eu me lembro de ter visto lá em São Bernardo, solidarizando mesmo com o Lula, quando ele precisava, o Jorge Viana e o Wellington Dias, ambos do PT, o Jorge do Acre e o Wellington do Piauí. Todos os outros estão embarcando aí na caravana da Festa da Uva. Acontece que o Lula não é um preso político, o Lula é um político preso, como gostava de dizer antigamente o Reinaldo Azevedo. O Lula é um preso comum, ele é condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na segunda instância. E por enquanto, apesar de todo o farol, todo o incêndio provocado pelo Ricardo Frango com Polenta Lewandowski, pelo Marco Aurélio Mello, a segunda instância é a última instância em que alguém pode se defender do ponto de vista fático, dos fatos, das provas. Pode ser que amanhã isso mude. Eu duvido, de qualquer maneira pode ser. Hoje não. Hoje Lula é um preso comum, ele está subordinado à juíza da Vara de Execuções Penais, que proibiu a visita dos governadores. Flávio Dino é um procurador, devia conhecer a lei, e não há privilégios em relação a preso por ele ser líder, por ele não ser líder. Aliás, eu gostaria de lembrar que esse pessoal todo da esquerda está invertendo o discurso, porque a esquerda ela foi criada na Revolução Francesa para defender a igualdade entre todos, o fim dos privilégios e a punição dos criminosos. O que essa esquerda brasileira atual, em torno do prisioneiro, do presidiário mais famoso do Brasil, quer, é ao contrário, privilégios para ele e impunidade geral, inclusive para os adversários, um garantindo a impunidade do outro. Olha, eu não tenho que comemorar, nem tenho que lamentar na prisão do Lula. É apenas um fato do Estado de Direito, tem que ser respeitado por isso e, pela primeira vez, se tem um preso, que foi presidente da República, cumprindo pena, 12 anos e 1 mês, por um crime comum. Eu volto quinta-feira, direto ao assunto, conto com você aí, em pé. A Justiça Federal decretou a indisponibilidade dos bens de Lula, de Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula, e também da Lius, que é a empresa de palestras do ex-presidente. O objetivo é garantir o pagamento de uma dívida fiscal de quase 30 milhões de reais com o governo federal.
Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista o cientista político Marco Aurélio Nogueira, professor de política da Unesp. Eles vão falar sobre a prisão de Lula e as próximas eleições. Venezuelanos vindos de Roraima estão abrigados em centros temporários de acolhimento e na Casa do Migrantes, na região central de São Paulo. O currículo de Osvaldo já está pronto. A carteira de identidade provisória também. Aos 48 anos, ele deixou a cidade de Falcón, na Venezuela, em busca de uma vida melhor no Brasil. Llegué a Boa Vista para que era entonces el 17 de octubre del año pasado. Allí estuve durmiendo en la rodoviaria, en el suelo, en cartones. Muchas personas, muchas. Em Boa Vista, trabalhou como carpinteiro, onde dividia o salário com um colega. La idea era de trabajar como pedreiro, mas no trabajé mi primera diaria como pedreiro. Trabajé capinando. Osvaldo foi um dos 161 imigrantes venezuelanos que desembarcaram em São Paulo na última quinta e sexta-feira. Eles foram transferidos para 2 centros temporários de atendimento da prefeitura, sendo um em São Mateus e o outro no Butantã. Aqui no CTA São Mateus, foram acolhidos apenas homens venezuelanos solteiros. O local oferece alimentação, lavanderia, sanitários, dormitórios e atendimento 24 horas. Mulheres com crianças foram realocadas na Casa do Migrante, no centro da cidade, coordenado pela Igreja Católica. Temos 21 que chegaram com esta operação da interiorização, mas já tínhamos, inclusive, famílias venezuelanas. Então a gente acompanha a evolução de cada um, dando o apoio que eles precisam. Há um mês no Brasil, Gisela veio com as 2 filhas fugindo da crise do país de origem. A situação em Venezuela é muito crítica, demasiado crítica. A inflação está por las nubes. A prefeitura anunciou que, no total, 300 venezuelanos devem desembarcar na capital paulista nos próximos meses. O envio faz parte do Programa Solidário de Acolhimento da População Venezuelana. Desde 2015, muitos imigrantes desembarcaram no norte do país, fugindo da fome e em busca de trabalho. A chegada dos venezuelanos em São Paulo veio depois do pedido do governo federal e do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. O publicitário Juan aguarda a vez para montar o currículo e sonha em trazer a esposa que ficou na Venezuela. Dependendo de todo como está a situação em Venezuela. A polícia descobriu impressões digitais na cápsula da munição que matou a vereadora Marielle Franco do PSOL e o motorista dela, Anderson Gomes, no mês passado. As digitais são parciais e estavam em 9 cápsulas da pistola, encontradas nas esquinas próximas de onde o crime aconteceu no dia 14 de março. Peritos identificaram que 8 delas foram vendidas em um lote em 2016 ao Departamento da Polícia Federal em Brasília, distribuído para todo o Brasil. A nova cápsula analisada é importada e apresenta semelhanças com um projétil usado em outro crime no estado. De acordo com os peritos, como as digitais estão fragmentadas, não é possível compará-las com o banco de dados da polícia, mas sim usá-las diante de algum suspeito. No Pará, a Secretaria de Segurança Pública confirmou a morte de 12 pessoas depois de assassinatos de policiais militares na manhã de ontem. Até agora, 17 policiais foram mortos no estado, segundo a Associação de Cabos e Soldados da PM. Uma força-tarefa foi acionada para atuar nas ruas de Belém e região metropolitana. Hoje à tarde, uma rebelião com tentativa de resgate de presos no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará 3 deixou 20 mortos, entre eles um carcereiro. Mais 4 funcionários ficaram feridos. Segundo as autoridades, criminosos armados invadiram a unidade do Complexo Penitenciário de Santa Isabel, na região metropolitana de Belém, para resgatar presos que também estariam armados dentro da cadeia. Uma equipe da Força Tática da PM foi chamada. A rebelião foi contida por volta das 5 da tarde. Agora à tarde subiu para 22 o número de presos mortos. O presidente Michel Temer finalizou hoje a reforma ministerial que substituiu 11 ministros. No total, 11 ministros foram empossados hoje. A reforma foi provocada pela saída este mês de 8 ministros que vão concorrer na eleição de outubro. No total foram 11 as mudanças. 3 ministros que estavam no Trabalho, Desenvolvimento e Direitos Humanos, interinamente desde o começo do ano, foram efetivados. O ministro Moreira Franco, que estava na Secretaria-Geral da Presidência, foi para o Ministério das Minas e Energia e comanda o processo de privatização da Eletrobras.
A notícia foi recebida com apreensão pelo mercado financeiro. Desde sexta-feira, quando a mudança de Moreira Franco foi confirmada, as ações da estatal caíram quase 10%. O mercado acredita que Franco é pouco favorável à privatização e pode atrapalhar o processo. Um dos destaques da cerimônia de hoje foi a efetivação de Eduardo Guardia no Ministério da Fazenda, no lugar de Henrique Meirelles. Guardia era secretário executivo durante a gestão de Meirelles. O Eduardo Guardia assume na Fazenda o time de um navio que, convenhamos, nós todos pusemos no rumo certo, que é o rumo, para dizer uma obviedade, do crescimento e da geração de empregos e renda. O Guardia, todos nós sabemos, tem vastíssima experiência no setor público e no setor privado. Eu estou seguro de que conduzirá o Ministério da Fazenda com a mesma forma inteligente e serena de sempre. O Ministério Público Federal disse que o coronel aposentado da PM, João Batista Lima Filho, e o advogado José Yunes ajudavam na arrecadação de propina do quadrilhão do MDB, especialmente de Michel Temer. Para os procuradores, está clara a estreita relação de Yunes com o líder da organização criminosa, uma vez que foi assessor especial e mantém contato direto com o presidente, com reuniões sem registro oficial. Essas informações estão no aditamento da denúncia apresentada contra a suposta organização criminosa. O documento entregue pelo Ministério Público foi aceito ontem pela Justiça Federal de Brasília, que transformou em réus 9 suspeitos de participar da organização criminosa. Entre esses réus estão os amigos próximos de Temer, o Coronel Lima e José Yunes. O doleiro Lúcio Funaro entregou documentos que, segundo ele, ligam o grupo liderado por Temer à propina paga pelo Odebrecht. Funaro, apontado como operador financeiro do então PMDB, atual MDB, entregou aos investigadores da Lava Jato documentos que comprovariam o pagamento de propina de 10 milhões de reais da Odebrecht ao partido em 2014. Segundo o doleiro, os valores foram divididos pelo grupo político do presidente Temer. O pedido de propina teria sido feito durante um jantar no Palácio do Jaburu a Marcelo Odebrecht, então presidente do grupo Odebrecht. Os documentos de Funaro serão usados para fundamentar o inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal para investigar Temer, os ministros da Casa Civil Eliseu Padilha e de Minas e Energia Moreira Franco, também apontados como beneficiários do dinheiro por 6 delatores da Odebrecht. Todos negam envolvimento no esquema. Na próxima terça-feira, a primeira turma do Supremo deve analisar a denúncia contra o senador Aécio Neves, do PSDB, que pode tornar o tucano réu na Lava Jato. A investigação contra Aécio chegou ao Supremo em maio de 2017. Ele foi alvo da Operação Patmos, a mesma que levou para a cadeia a irmã dele, Andréia Neves, o primo, Frederico Pacheco, e o ex-assessor parlamentar Menderson Souza Lima, que também foram denunciados. Aécio é investigado pelos crimes de corrupção passiva e obstrução à justiça. O caso teve como base a delação de executivos da JBS Friboi. O tucano foi flagrado pedindo ao empresário Joesley Batista 2 milhões de reais. Dinheiro que, segundo Aécio, pagaria a defesa dele na Operação Lava Jato. A Procuradoria-Geral da República diz que o repasse era propina para beneficiar o grupo JBS com favores políticos. Sobre o crime de obstrução à justiça, o Ministério Público Federal diz que Aécio usou o mandato parlamentar para tentar atrapalhar as investigações, pressionando o governo e a Polícia Federal para a escolha dos delegados que conduziriam os inquéritos da Lava Jato. Ao reafirmar a denúncia contra o tucano, Raquel Dodge disse que Aécio também usou o cargo de senador com objetivos espúrios. A defesa nega as denúncias. Diz que o parlamentar mineiro foi vítima de uma armação arquitetada por criminosos confessos. Por causa desse processo, Aécio Neves chegou a ser afastado do Senado 2 vezes no ano passado. Agora, cabe à primeira turma do Supremo, composta por 5 ministros, a decisão de acatar a denúncia, que pode torná-lo réu na Lava Jato. São eles o relator Marco Aurélio Mello e os ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Rosa Weber.
O ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, do PSDB, apontado como elo central do chamado Mensalão Tucano, poderá ser preso ainda em abril, 12 anos após ter sido denunciado por peculato e lavagem de dinheiro. A Justiça de Minas marcou para o próximo dia 24 o julgamento dos embargos infringentes, que são os últimos recursos que podem ser feitos pela defesa na segunda instância. Se for preso, o tucano ainda vai poder recorrer a tribunais superiores. Eduardo Azeredo já foi condenado a 21 anos e 1 mês de prisão em segunda instância pela Justiça de Minas, mas está livre da cadeia graças a vários recursos. Segundo a denúncia, o tucano desviou cerca de 3,5 milhões de reais de estatais mineiras em 1998 para pagar despesas de sua campanha pela reeleição. O esquema era operado pelo publicitário Marcos Valério, que depois atuaria também no mensalão petista. O escândalo de corrupção política era feito mediante compra de votos de parlamentares no Congresso Nacional, entre 2005 e 2006, e que redundou na prisão de vários integrantes do PT. Azeredo nega ter participado de qualquer irregularidade. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Começam a surgir os primeiros sinais de que a prisão de Lula pode provocar rachaduras no Sistema Nacional de Blindagem de Maracutaias. São sinais alvissareiros. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal marcou para terça-feira da semana que vem o julgamento da denúncia contra Aécio Neves. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais julga no dia 24 de abril o recurso do mensalão mineiro do PSDB, cuja rejeição levará para a cadeia o tucano Eduardo Azeredo. A Polícia Federal realizou batidas de busca e apreensão num inquérito ligado ao presidente do Senado, Eunício Oliveira. Tudo isso acontece num instante em que o PT se diz vítima de perseguição política, o PMDB sustenta que a Lava Jato está criminalizando a política e o PSDB se finge de morto, como se a lama não tivesse atingido as suas plumas. Em ano de eleição, é bom que o eleitor perceba que os principais partidos agem para minar a democracia. Não se deram conta de que pior do que os crimes é o esforço para encobri-los. Como se fosse pouco, um juiz federal de Brasília enviou ao Banco dos Réus amigos e operadores de Michel Temer. Fez isso numa ação penal em que o presidente só não está encrencado porque a Câmara congelou a denúncia, impedindo que o Supremo tocasse a apuração. Contra esse pano de fundo, o esforço para alterar a regra que permite a prisão de condenados na segunda instância, como Lula, não passa de uma tentativa de restaurar o sistema de blindagem de corruptos. O Supremo precisa dizer de que lado está. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal autorizou a volta de Sérgio Cabral, do MDB, para um presídio no Rio de Janeiro. Preso desde novembro de 2016, o ex-governador do estado foi transferido em janeiro para Curitiba por causa de uma série de regalias que ele tinha no Rio. A decisão foi da segunda turma do Supremo por 3-1. Foram a favor do ex-governador os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Contra o pedido de retorno, votou somente o ministro Edson Fachin. Celso de Mello não participou da sessão. A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo desacelerou para 0,09% em março. Segundo os dados divulgados hoje pelo IBGE, é o menor nível para o mês desde a criação do Plano Real, em 94. Com o resultado, o IPCA acumulado em 12 meses voltou a recuar, passando para 2,68%, abaixo do limite mínimo da meta do governo, que é de 3%. O governo sírio convidou hoje a Organização para a Proibição das Armas Químicas para investigar o suposto ataque químico em Duma no fim de semana. Segundo a agência de notícias estatal síria, o convite foi apresentado hoje. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu ontem para analisar as denúncias, mas a reunião acabou sem acordo. O secretário-geral Antônio Guterres condenou o uso de armas químicas contra a população civil e pediu que as últimas denúncias sobre o uso dessas armas devem ser investigadas de forma imparcial e urgente. Ontem, o governo russo já havia afirmado que tropas em solo não encontraram indícios do uso de armas químicas na região e que a denúncia foi feita pela oposição para atrair a atenção e uma intervenção internacional. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali.
a temperatura subiu rapidamente na Síria. A expectativa é de um bombardeio dos Estados Unidos de dimensões ainda inéditas sobre as instalações da ditadura de Bashar al-Assad. Será uma resposta ao uso de armas químicas pelos sírios no sábado à tarde. 55 pessoas foram mortas, segundo uma entidade que monitora o uso desse tipo proibido de armas. As vítimas, todas civis, moravam na extremidade do subúrbio de Damasco, ainda controlado pelos rebeldes. O presidente Donald Trump cancelou uma viagem que faria a Lima, no Peru, e preferiu acompanhar a operação militar que, segundo ele disse ontem, seria desencadeada dentro de 24 ou 48 horas. O cancelamento desse primeiro compromisso da América Latina seria um indicador da gravidade que vem por aí. Mesmo sabendo que Trump não valoriza a Cúpula das Américas, da qual ele seria o principal convidado. Mas voltemos à Síria. Há menos de um mês, o presidente anunciou que os americanos se retirariam daquele país. Não há soldados americanos combatendo em terra. O que existe são aviões e mísseis a bordo de embarcações da Marinha estacionados no Mediterrâneo e no Golfo. Os Estados Unidos queriam derrubar a ditadura de Bashar al-Assad. Tinham o apoio da Turquia e enfrentaram, por meio dos rebeldes, tropas regulares de Assad, mas também milícias enviadas pelo Irã. Isso com a cobertura aérea da Rússia. Em abril do ano passado, a ditadura havia usado pela última vez armas químicas contra uma região controlada por rebeldes. O ataque matou 80 civis. Em resposta, Trump determinou uma chuva de mísseis contra instalações militares da ditadura. Mas não funcionou, já que a Síria usou armas químicas mais uma vez. É por isso que a expectativa é de que agora a ação militar, coordenada com o Reino Unido e com a França, seja ainda bem maior. E com o perigo de sempre. Mirando na Síria, os americanos podem acertar nos russos. Que o Deus dos muçulmanos nos proteja. Há talvez milhares de almas que dentro de algumas horas poderão estar rumando na direção do paraíso. É assim que o mundo gira. Boa noite. O dono do Facebook, Mark Zuckerberg, falou hoje no Congresso americano sobre o escândalo de roubo de dados privados de 87 milhões de usuários da rede social. Zuckerberg pediu desculpas pelas falhas de segurança que permitiram que a empresa de marketing político, a Cambridge Analytica, roubasse informações pessoais de usuários. Durante o depoimento de Zuckerberg, a Cambridge Analytica afirmou em sua conta no Twitter que não hackeou contas e que os dados a que teve acesso sempre estiveram disponíveis por ferramentas oferecidas pelo Facebook. No Congresso, Zuckerberg também afirmou que as mudanças na segurança do Facebook no futuro deverão garantir privacidade aos usuários. Para ele, a empresa não sabe quais aplicativos ou recursos foram usados para roubar dados de usuários. O presidente americano Donald Trump acusou o FBI de promover uma caça às bruxas e trabalhar contra os Estados Unidos. A Polícia Federal Americana fez buscas no escritório do advogado, que pagou pelo menos 2 mulheres para não dizerem que tiveram relações sexuais com Trump. Trump afirmou que as buscas do FBI no escritório de Michael Cohen fazem parte da caça às bruxas liderada pelo procurador especial Robert Mueller contra seu governo. A ação, que busca ligações entre membros da campanha de Trump e os russos nas eleições de 2016, encontrou também indícios de que Cohen, que trabalha com Trump há mais de uma década, teria comprado o silêncio de 2 mulheres, uma delas a atriz pornô Stormy Daniels. Segundo documentos apreendidos ontem, Cohen pagou $130 mil a Daniels antes da eleição de Trump, em 2016, para que ela se calasse sobre a relação que manteve com ele em 2006. Cohen afirma que tirou o dinheiro do próprio bolso e diz que nunca deu detalhes ao presidente. Trump nega o caso com a atriz e alega que nunca mandou fazer qualquer pagamento a Stormy Daniels. Agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois, Maria Lídia entrevista o cientista político Marco Aurélio Nogueira, da Unesp. O Roma surpreendeu e eliminou o Barcelona hoje pela Liga dos Campeões da Europa. Outro favorito que deu adeus à competição foi o Manchester City, do brasileiro Gabriel Jesus, né? Celso, pois é, Estela, boa noite. O Manchester City de Pep Guardiola precisava descontar a derrota por 3-0 para o Liverpool no primeiro jogo. Saiu na frente logo com 2 minutos com o gol do brasileiro Gabriel Jesus, mas no segundo tempo, Salah e o também brasileiro Roberto Firmino garantiram a virada do Liverpool, semifinalista da Liga dos Campeões da Europa.
A Roma, que perdeu o primeiro jogo na Espanha por 4-1, mas conseguiu um inesperado placar de 3-0 hoje na Itália, também é semifinalista. Dzeko e De Rossi e Manolas fizeram os gols da classificação romana. Os outros 2 semifinalistas serão conhecidos amanhã, quando jogam Real Madrid e Juventus na Espanha e Bayern de Munique e Sevilha na Alemanha. A reação da Roma foi incrível, né, Celso? Olha, antes do jogo, a imprensa italiana, os italianos de maneira geral, consideravam que uma classificação diante do Barcelona seria um milagre. Pois aconteceu um milagre, porque 3-0 nem Eu lembrei do Cruzeiro aqui, que deu a viravolta com o Atlético Mineiro também. Guardadas as devidas proporções, a façanha da Roma foi muito maior. Impressionante, né? Sem dúvida alguma. Era o Barcelona do outro lado. É verdade. E olha, amanhã aqui no Brasil, né, tem Palmeiras da Libertadores da América contra o Boca Juniors da Argentina. O time de Roger Machado ainda não se recuperou totalmente da derrota, né, na final para o Corinthians no Paulistão, né, Celso? Não, Estela, não mesmo. Ainda está se recuperando da perda do título paulista para o maior rival. O Palmeiras recebe o Boca Juniors no Allianz Parque amanhã. O time argentino chegou hoje ao Brasil. O clube é o vice-líder do Grupo 8 com 4 pontos, atrás justamente do Palmeiras, que tem 6. Por causa da polêmica com a arbitragem no domingo, o Palmeiras boicotou ontem a festa de premiação dos melhores do Campeonato Paulista, deixando a ribalta toda para os corintianos. Veja. A festa de encerramento do Paulistão teve pagode, sertanejo e muita sofrência. Teve também a presença do técnico campeão e de jogadores campeões. Ganhar título sempre é bom, a gente fica feliz, mais ainda da forma como se deu, a gente indo para o estádio do Palmeiras em desvantagem, sem nossa torcida. Eu sou abençoado, não estou falando só pelos títulos não, da forma que eu cheguei no Corinthians, como auxiliar, as coisas acontecendo, participando de títulos importantíssimos no clube, de uma Libertadores que era inédito para o torcedor, para o corintiano, para o Corinthians. O Guarani, que garantiu acesso, e a Ponte Preta, que foi a campeã do interior, também foram homenageados. A premiação dos melhores do Paulistão só não foi completa pela ausência de jogadores, técnicos e diretores do Palmeiras. Nenhum deles compareceu. O motivo? A polêmica arbitragem do último domingo. Em comunicado oficial, o Palmeiras, nesta segunda-feira, fez questão de comunicar que continua rompido com a Federação Paulista de Futebol. De repente, para eles, Paulistinha não é importante, né? Para a gente é muito importante e a gente fica feliz, né? Faz tempo que eles não ganham, a gente já ganhou 2. E assim a gente termina por hoje. Tá certo, muito obrigada. Boa noite, Boa noite, Celso. até amanhã. Com você, Gamberini. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista o cientista político Marco Aurélio Nogueira, professor de teoria política da Unesp. Eles falam sobre as consequências políticas da prisão de Lula. Até já. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as marcas deixadas pela prisão de Lula no cenário político nacional. Entrevisto o cientista político Marco Aurélio Nogueira, professor titular de Teoria Política da Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Muito obrigada, professor. Bom, em tempos aí de tanta incerteza, de suspense, de grande expectativa e de polarização, né, na compreensão do que está acontecendo na sociedade, o que ganha mais força, professor, é a compreensão que a justiça é seletiva e persecutória em relação ao PT e a Lula, comparando com políticos de outros partidos, ou a tese que a justiça brasileira é igual para todos? Bom, eu acho que nós estamos hoje abraçados a essa polêmica, né? Quer dizer, não dá para saber exatamente como é que a opinião pública brasileira se posiciona em relação a isso. Porque aí existe uma controvérsia jurídica que passa pela questão da segunda instância, pela questão da presunção de inocência, pelo modo como se interpreta a Constituição
e passa uma questão de natureza imediatamente política. Ou seja, porque a prisão de um personagem como Lula na vida brasileira não é uma coisa simples. Né? Inédita, né? É uma coisa inédita, por um lado. Pelo líder, por ser ex-presidente. E é uma questão que tem uma repercussão, uma ressonância política muito grande. Né? Então, é muito difícil que essa discussão consiga ser resolvida de uma maneira tranquila e rápida. Né? O Supremo Tribunal Federal, que seria, em tese, a casa mais adequada para processar isso, está muito dividido. Né? Dividido em termos de votos e dividido em termos da interpretação e em termos do estilo de conduta dos ministros. Né? Então, a gente fica olhando se o único poder que nós temos hoje para conseguir algum tipo de equilíbrio institucional no país, que é o Poder Judiciário, enfrentando essa dificuldade muito grande de caráter operacional e jurisprudencial, de interpretação. Bom, o senhor falou em ressonância. Conversando com lideranças petistas, entrevistando, existe aí toda uma estratégia. Então, no PT há um profundo ressentimento e, ao mesmo tempo, a certeza de que se impõe que a indignação precisa ser expressa. E há o interesse político nesse sentido, tanto que a militância vem sendo orientada para expressar esses sentimentos e essa indignação, e com um objetivo. O objetivo de conseguir a ressonância da tese defendida, de que o Lula é preso político, de que ele é vítima da injustiça, né, lá das muitas instâncias do judiciário. Nós temos indicadores que essa estratégia de mobilização e de repetição como um mantra dessa tese possa ter ressonância na sociedade brasileira, ou que ela vai ficar restrita aos aliados e apoiadores de Lula? Eu acho que indicadores a gente não tem, mas nós temos alguns exemplos históricos que podem nos ajudar a discutir essa questão. Né? Quer dizer, o exemplo histórico que tem se repetido, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, é que sempre que um partido radicaliza demais as suas posições, né, para defender coisas que são de interesse direto dele, ele tende a se isolar um pouco da sociedade. Porque a sociedade não é majoritariamente composta de seguidores do partido A, B ou C. Sobretudo hoje em dia, porque os partidos brasileiros, em particular, estão vivendo uma crise muito grande. Uma crise de legitimidade, uma crise de confiança. As pessoas olham os partidos e não se reconhecem nele. Né? Então, um partido que tentar estabelecer uma linha de argumentação muito colada nos seus interesses de parte, nos seus interesses corporativos, sejam eles quais imediatos, forem, né? No caso de ano eleitoral, também, né? Exatamente. Eu acho que esse partido tenderá a ir para um certo tipo de isolamento. E eu acho que o risco que o PT está correndo hoje é exatamente esse, de ir para um isolamento ou próximo disso e perder toda a força que ele acumulou ao longo dos últimos 15 anos na vida brasileira. Mas ainda tem essa força? Ou com Lula preso, o PT tem chance de sobreviver ficando órfão de uma figura como a do Lula? Então, eu acho que chances de sobreviver ele tem. Agora, a questão que será objeto de discussão daqui para frente é se ele sobreviverá com a mesma força de antes ou se ele perderá. Porque o PT hoje é o maior partido do Congresso Nacional. São 60 deputados, é maior que o PMDB ou o MDB. Né? Então, essa força que está concentrada no Congresso Nacional, ela poderá ser ampliada, espalhando-se pelos governos estaduais, pelas assembleias legislativas e se mantendo até mesmo no próprio Congresso Nacional. Né? Ou poderá sofrer um emagrecimento brutal em função desse isolamento potencial que o partido sofrerá caso ele enverede por uma trilha de radicalização e de concentração exagerada na salvação do seu líder
principal. E aquilo que o Lula falou no discurso no sábado, lá em São Bernardo do Campo, que o pensamento dele, o coração dele, o sentimento dele, mesmo ele sendo preso, que tudo isso ficaria com cada uma das pessoas que o estavam ouvindo e vendo, no pensamento e no coração dos brasileiros. Preso, isolado, impedido de ser candidato, Lula continuará vivo no imaginário brasileiro? Olha, também é uma questão difícil de ser resolvida ou respondida de maneira... Tem chance? Tem chance. Tem chance primeiro porque o mito Lula demonstrou ao longo desses anos todos uma capacidade de sobrevivência muito grande, inclusive de atualização. Quer dizer, o Lula já não é presidente do Brasil há 8 anos, há 7 anos, né? E mesmo assim ele é o principal personagem da vida política brasileira, particularmente dos setores, digamos, de esquerda, que giraram esse tempo todo em torno do Lula. O próprio PT, que é um partido em tese maior do que o Lula, se dobrou à liderança do Lula, né? Então essa questão, o mito sobreviveu até agora e poderá sobreviver. A questão que nós vamos ter que ver aí é que engrenagens serão montadas e ativadas para que o mito continue chegando ao conjunto da população. Isso a gente não sabe, porque depende do PT e dos partidos que estão ali fazendo uma aliança de solidariedade com o PT. A última questão, muito rapidamente, professor. A democracia do Brasil está ameaçada, considerando as palavras do comandante do Exército, general Vilas Boas, e de demais generais já na reserva, fazendo aí uma advertência clara de que possa haver uma intervenção? Olha, eu acredito que não, por 2 motivos. Primeiro, porque não me parece que seja a postura dominante nas Forças Armadas uma volta dos militares à política. Eu acho que os militares, de algum modo, assimilaram o que aconteceu no período 64-85 e compraram a ideia, digamos assim, de que a política é uma coisa dos civis. Isso eu acho que é o ponto. O segundo ponto é que talvez a gente não deva se impressionar muito com as palavras do general Vilas Boas, porque ele, como chefe do Exército, ele talvez tenha tentado, com aquelas palavras, fazer exatamente o movimento oposto, ou seja, de impor ao conjunto dos generais e do oficialato a palavra principal do chefe. Algo que, digamos assim, ele com isso conseguiu controlar e segurar as rédeas das Forças Armadas. Muito obrigada, professor. Obrigada pelos subsídios que o senhor sempre traz para a nossa reflexão. Uma boa noite. Um prazer, boa noite. Gamberini. Lançada hoje de manhã, a Operação Capilé da Polícia Federal cumpriu 40 mandados contra um grupo que cruzava as fronteiras de Roraima com a Venezuela e a Guiana, negociando dólar e euro para fazer câmbio ilegal dessas moedas. A ação também ocorreu em outros estados, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Distrito Federal e Amazônia. Segundo as investigações, a quadrilha levava montantes de 100 e 200 mil reais para casas de câmbio em Brasília e São Paulo. Estão sendo cumpridos 29 mandados de busca e apreensão, 8 de prisão e 3 de afastamento de servidores públicos. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Hoje, 10h30 da noite, confira todo o talento do sambista Diogo Nogueira no Todo Seu.